Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nesse vídeo a gente vai falar sobre crença de não merecimento, procrastinação, o porquê que muitas vezes a gente coloca metas, faz planejamento e não consegue cumprir. Porque umas 3 semanas atrás eu vi um comentário em um vídeo meu aqui no YouTube que me deixou bem reflexiva, pensativa, que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: eu penso, tenho ideias magníficas, fiz vários planos no começo de abril, mas foi passando-se os dias e eu estou caindo na mesma rotina e vendo tudo ir pelo ralo. Tô triste pra caramba. E eu vi esse comentário e eu me vi muito nesse comentário, porque eu era exatamente assim, eu tinha várias ideias, eu fazia várias metas, fazia vários planejamentos e eu não conseguia cumprir. Parecia que na segunda semana, no primeiro mês, eu já desanimava, parecia que algo me sufocava, algo me travava e eu não sabia o porquê. E pensando nisso, eu resolvi olhar para dentro de mim e olhar o porquê que isso acontecia comigo, se eu tinha as metas, se eu tinha os meus planejamentos, se o que eu iria alcançar era tão bom, por que eu me travava? Por que eu não continuava? Por que eu me desanimava? Mesmo sabendo que se eu alcançasse aquilo, iria ser benéfico para mim e para as pessoas ao meu redor. Por quê? E eu cheguei à conclusão que isso, 90% da nossa procrastinação tem raiz emocional. E muitas vezes é por conta da nossa crença de não merecimento. Porque o que acontece? Tudo que a gente viveu na nossa vida, nossos traumas, as nossas feridas emocionais, as palavras que proferiram pra gente, os julgamentos, crenças religiosas distorcidas, comparação, tudo isso aluga um lugarzinho na nossa cabeça dentro da nossa mente inconsciente. Ou seja, tudo que a gente viveu na nossa vida fica guardado no nosso cérebro. E quando a gente vai fazer determinada ação, ter determinada atitude, isso nos trava. Os sentimentos que estavam parados ali na nossa cabeça vêm à tona. E nós, como isso está na nossa mente inconsciente, a gente não se dá conta. A gente só se dá conta quando a gente externaliza, quando a gente traz isso para fora. Então, olha só, por muito tempo na minha vida, dentro da minha família, em ex-namorados, colegas de escola, amigas que eu tive, eu fui muito diminuída. Então, você não faz isso direito, eu era a mais feinha da turma. Eu era a que sentava bem na frente ali, não tinha amigo, sabe? Meu pai já me chamou de inútil, de que eu não fazia as coisas direito. Enfim, teve muitas questões na minha vida que me fizeram me sentir uma pessoa insignificante e insegura. E por muito tempo eu comecei a querer fazer metas e atingir determinados planejamentos, só que no meio do caminho vinha aquele sentimento de: por que eu vou continuar se eu não sou boa o suficiente? Por que eu vou continuar se eu vou me frustrar mais uma vez? Porque eu não sei se vocês sabem, mas não adianta a gente falar da nossa boca que nós somos capazes se o nosso sentimento não está alinhado a essa fala, não está alinhado a esse pensamento. Porque até a Bíblia fala que o nosso pensamento tem muito poder, que a nossa fala tem muito poder, mas ele também fala do nosso sentimento. A Bíblia vai falar que, assim como nós imaginamos e sentimos no nosso coração, na nossa alma, assim é. Então, se nós nos imaginamos como pessoas inseguras e incapazes, não merecedoras de viver algo, de desfrutar dos nossos sonhos, desfrutar dos nossos resultados, assim vai ser. Porque é o nosso sentimento quem nos guia. Então, não adianta a gente estipular várias metas, fazer vários planejamentos, se no nosso mais íntimo, do nosso ser, a gente não se sinta merecedora. E esses tempos atrás, eu estava com esses pensamentos. E eu falei pro meu marido: eu acho que não tá bom o suficiente, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E ele olhou para mim e falou: se você, como cristã, não se sente capaz de fazer isso, é como se você estivesse invalidando tudo que Jesus já fez por você na cruz. E essa frase me trouxe de volta para a realidade. Me tirou do passado e me trouxe para o presente. Porque quando Jesus morreu por nós, ele falou que nós não éramos mais refém dos nossos passados, porque nele, agora, nós seríamos nova criatura.
E isso me fez muito pensativa, porque olha só, Deus já nos deu todos os artifícios necessários para que a gente possa conquistar as coisas, para que a gente possa viver uma vida em abundância, para que a gente possa viver uma vida perfeita, boa e agradável. Na verdade, boa, perfeita e agradável, como diz a palavra lá em Romanos 12:2. E eu fiquei muito pensativa nisso. Então, quando nós falamos que nós não somos merecedoras, que nós somos incapazes, que nós não conseguimos, a gente invalida não só o Deus que nos criou, que nos fez imagem e semelhança dele, portanto capazes, porque nós temos a ele, nós invalidamos o ato do sacrifício de Jesus na cruz e nós invalidamos o próprio Espírito Santo que Deus nos deixou como nosso ajudador, consolador, como nosso guia, porque é o próprio Espírito Santo quem nos dá ousadia, quem nos dá a certeza que nós conseguimos alcançar algo. Então, olha só, toda vez que a gente olha para o nosso passado, a gente invalida quem hoje nós somos. Inclusive, dentro da filosofia tem um negócio chamado princípio da não contradição, que diz assim, que a gente não pode crer e não crer em algo sobre o mesmo aspecto. Então, por exemplo, se a gente crê que somos filhas amadas de Deus, não dá para crer ao mesmo tempo que nós não temos valor, que somos incapazes e não merecedoras de conquistar o que o próprio Deus já nos deixou pela graça. Não dá para crer nas duas coisas ao mesmo tempo, porque ou nós cremos em uma ou nós cremos em outra. Lembrem do que a Bíblia fala, sim ou não, não. Ou você acredita ou você não acredita. Não dá para viver as duas coisas. Então eu quero deixar esse vídeo bem curtinho mesmo, porque o ponto X, o ponto chave da questão da sua paralisação, do seu desânimo ao longo de um tempo curto, pode ser exatamente esse, pode ser o seu sentimento, a sua crença de não merecimento, por tudo que você ouviu ao longo dos seus dias. Olhe sempre para Jesus, ele já conquistou as coisas por você. Você só precisa crer que você é capaz de conquistar também o que ele já deixou para você. Então, toda vez que você se desanimar, olhe para a cruz, veja o que ele já fez por você. Porque eu tenho certeza que quando você parar de olhar propriamente dito para você, para o seu passado, para o que você ouviu e começar a olhar para Jesus, as coisas vão mudar. Porque a capacidade não vem de você, vem de olhar para ele, vem de olhar para o que ele já fez por você. Vem de olhar para o que ele já deixou por você. Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Até anotei aqui, ó, o Espírito Santo é o nosso capacitador. Ele nos capacita. Para de achar que você não tem capacidade. A capacidade vem dele. Olha para ele. Pede com que ele te dê força para conseguir mais um dia fazer o que você se propôs, porque ele vai te dar ânimo, vai te dar capacidade, porque tudo na nossa vida provém dele. E a Bíblia fala que tudo é para a glória dele. Então, se tudo, até as tuas ações é para a glória dele, por que não? Por que não ele te capacitaria? Por que não? Sabe? Eu quase choro com isso porque como é bom viver olhando para ele, não olhando para nós nem para o nosso passado. Cristo disse que nele nós seríamos nova criatura, novas criaturas. E nós somos, quando olhamos para ele. Então, quando nós olhamos para ele, toda a crença de não merecimento cai por terra. Todo sentimento de não tenho valor, sou rejeitada, não consigo cair por terra, porque ele já conseguiu tudo para nós pela graça. E a graça está disponível para todos que creem nele. A vida está aí para ser vivida em abundância e através da sua vida, das suas ações, mostrar para as pessoas o quão é bom viver com Jesus, debaixo da mão dele. Então espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Pare de acreditar que você não merece. Comece a sentir que você é capaz de vivenciar o que Deus já deixou para você e o que Ele já colocou no seu coração. Porque o segredo de conseguir cumprir metas, de cumprir o seu planejamento, está em olhar para Ele. Está em fazer pequenas coisinhas diárias. Está em sentir que nele você é capaz.